Então, a gente está nessa série que foi intitulada de Novo Normal, uma arte bonita que o João Campanholo fez. Obrigado. E relembrando o que foi tratado até então, o capítulo 5 de Mateus, ele fala primeiro a respeito do caráter cristão, quando Jesus começa a anunciar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os perseguidos, e por aí vai. Ele fala que felizes são essas pessoas que vivem em conformidade com isso que Cristo anunciou ali. É uma obra do Espírito, lembrando, né? Não é algo gerado pelo nosso próprio empenho, pelo nosso próprio esforço. Ninguém consegue ser uma pessoa mais humilde, mais mansa, ter fome e sede de justiça, ser alguém misericordioso, se não houver internamente uma obra antes, se não houver uma ação do Espírito. Então, o início do Sermão do Monte trata primeiro disso, depois da influência exercida destes discípulos. Quando Jesus chama eles e diz que eles são luz do mundo e sal da terra. O cara já virou diácono já. Isso aí. Então, estes discípulos, esses bem-aventurados, são também a luz do mundo e o sal da terra. Servem para anunciar, para brilhar a luz de Cristo, as obras de Cristo, e de certa forma para servir a terra com a sua própria vida, com aquilo que Deus tem feito através de nós. Então, trata do caráter cristão, da influência exercida por esses discípulos e depois da justiça moral. A justiça moral do cristão que, se vocês lembram, Jesus fala que ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Pode passar o slide. Então, pensando na justiça dos fariseus versus a justiça dos discípulos. A gente falou sobre tudo isso aqui nas últimas semanas, tem no canal do YouTube lá da República, que acho que é a Igreja Presbiteriana República no YouTube, você consegue assistir as pregações. Então, Jesus falou várias vezes, vocês ouviram o que foi dito, a respeito de um tema, ele completa, né? Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando a respeito da interpretação que os fariseus e os escribas fizeram da lei. Por exemplo, na lei está escrito para a gente não matar. Beleza. E a lei está certa. Perfeito. Você não deve matar, tá? Não mate. O que os escribas e os fariseus faziam com toda a lei? Eles pervertiam a lei, eles adulteravam a lei. Então Jesus chega para os discípulos e ele fala o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não mate, mas eu vou além. Se você se irar no seu coração contra o seu irmão, você já está sujeito à condenação. Você já errou, você já pecou, de certa forma você já matou o teu irmão dentro do teu coração. E isso é a quebra da lei. Depois Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Os fariseus levavam isso ao pé da letra. Os religiosos da época de Cristo, da época de Jesus, os judeus, eles levavam, eles praticavam de fato e eles buscavam com todas as forças obedecer à lei. Mas isso se dava de forma muito externa. Então Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, não adultere, beleza? Você não deve adulterar. Mas Jesus vai além, ele fala, se você olhar com um olhar impuro para uma irmã, você já adulterou no teu coração. Você já quebrou a lei. Então os fariseus, de certa forma, eles seguiam à risca, pelo menos de forma externa, o verniz da madeira estava ali bonitinho, mas por dentro era uma madeira podre. Eles eram homens, eles não eram homens puros. Eles não seguiam a lei de Deus no coração, eles não amavam a lei de Deus com o coração, mas era algo meramente externo. Jesus fala também, não faça um juramento falso, que a lei diz, né? Não faça um juramento falso. Jesus fala, cara, não faça juramento, só fala a verdade, é sim ou é não, pronto, você não precisa jurar por ninguém. Eu juro por não sei quem, eu juro por Jerusalém, eu juro pelo templo, eu juro pelo ouro do templo. Os fariseus tinham um monte de esqueminha. Os caras eram malandro, não tem outra palavra, é malandragem. E aí Jesus fala, nem jure. Se você vai fazer, faça. Se você não vai fazer, diga que você não vai fazer e pronto. Seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Depois ele fala também, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Que é o sermão que foi pregado recentemente sobre vingança. E aí Jesus fala o quê? Não, esse negócio de olho por olho e dente por dente é uma interpretação errada que vocês fizeram. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe dá um tapa na face direita, você deixa ele dar um tapa na face esquerda. São textos bem desafiadores para nós, textos bem difíceis, né? Mas, em suma, os caras queriam vingança, que a lei fala algumas coisas e os caras interpretavam de um jeito errado, então se fulano fez isso, ele vai ter que receber isso. Se fulano fez aquilo, ele vai receber aquilo outro. Não, Jesus está ensinando a perdoar.
cara fez isso para você, não resista, ceda. Estenda perdão a essa pessoa, estenda misericórdia. E por último, que foi o último sermão que o pastor Arthur pregou, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a interpretação dos fariseus. E Jesus fala, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso também é bastante desafiador para nós. Orar por quem nos persegue, amar de certa forma aqueles que nos perseguem, não é virar amigo, não é levar para tua casa necessariamente. Mas pelo menos ele está falando aqui, amem e orem. Amem e orem. Não deixe o ódio inflamar o coração de vocês. Qualquer raiz de ódio, de amargura. E, enfim, a gente vive em dias sombrios, né? A internet mostra para nós quanto amargura, quanto ódio tem no nosso coração. E, de fato, tem questões que são bastante difíceis, né? Mas o chamado de Jesus para a igreja dele é ame e ore. Ame e ore por aquele que é teu inimigo. Pode passar o slide, João. Então, o John Stott diz, ele é um teólogo, pastor anglicano do século passado, ele fala o seguinte, a justiça do cristão deve exceder a justiça dos escribas e fariseus na aceitação de todas as implicações da lei de Deus, sem esquivar-se de coisa alguma e sem criar limites artificiais. A justiça do cristão é uma justiça sem limites, deve ter liberdade de penetrar além dos nossos atos e palavras até o nosso coração, pensamentos e motivações, e deve nos dirigir até mesmo nessas partes escondidas e secretas. Então, esse é o ponto central aqui do Sermão do Monte, e especificamente dessa parte que a gente vai entrar. O objetivo de Jesus era a transformação interior dos seus discípulos, era trabalhar dentro do coração deles. Não era simplesmente, você não pode adulterar porque isso é errado. Beleza, você não pode, mas só que também você não pode desejar olhar para qualquer mulher aí com um olhar impuro, porque isso também é errado. O objetivo da lei de Deus, da palavra dele, da obra do Espírito, é penetrar nas vísceras, no mais profundo do nosso coração e nos transformar de dentro para fora. Os fariseus viviam de modo... e eles tentavam serem aceitos ou talvez transformados, se tornarem pessoas melhores de fora para dentro. Eu dou o dízimo certinho, dou o dízimo do matinho que cresce na minha casa, dos bichos que crescem na minha casa, eu não adultero, eu não roubo, eu faço isso, eu guardo o sábado, tal. Eles faziam tudo à risca, mas o coração deles não era um coração transformado, era um coração podre. E o objetivo de Deus, o objetivo de Cristo aqui no Sermão do Monte, através do Espírito Santo, é transformar interiormente, é transformar a motivação do meu coração. É não adulterar, não apenas pensando em mim, ou pensando no meu casamento, pensando na minha esposa, não, é não adulterar também pensando em amar aquela outra pessoa, que ela não é para mim, não serve para mim. É não matar pensando que não são só os meus direitos, só a minha vontade que está em jogo, mas é a vida de uma outra pessoa, que tem família, que tem sonhos e por aí vai. O objetivo é a transformação interior, é a transformação das nossas motivações. Então os escribas e fariseus se preocupavam com a imagem. Jesus, em contrapartida, ele se preocupava com um coração de fato transformado. Então as nossas atitudes, muitas vezes elas... As nossas atitudes, elas muitas vezes denunciam as intenções dos nossos corações. Dependendo da forma que a gente vive, a forma que a gente age, como a gente se relaciona com as pessoas, vai mostrar de fato como está o nosso coração. E aí tem este provérbio do sábio, Salomão, o homem mais sábio de todos. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, ainda pensando nessa ideia do coração, quando a gente nasce de novo, essa é uma das coisas que acontecem com os crentes. Os profetas anunciaram que Deus removeria um coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne, um coração ensinável, um coração vivo, um coração que bate. Então, um coração de pedra é um coração gelado, um coração insensível, indiferente ao próximo. A promessa de Jesus é, eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne dentro de vocês. Então, cada um de nós aqui, os que estão em Cristo, sim, tem um novo coração. Entretanto, a gente ainda é pecador e o nosso coração precisa ser protegido. Por isso que Salomão falou isso para nós. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A gente orou mais cedo, né, sobre o texto da mulher samaritana, né? Jesus falou que aquele que beber dessa fonte, do interior dele fluiriam fontes de águas vivas a jorrar para a eternidade. E sim, se é de fato Cristo, o Espírito que está jorrando através de nós, são as fontes doces, fontes da presença dele, fontes do amor, da misericórdia, da ternura,
Agora, essa fonte também pode ser amarga, dependendo de como estiver o nosso coração. Se o nosso coração não estiver sendo protegido, não estiver sendo guardado. Então, a intenção de Cristo é também proteger a fonte, o que sai de dentro do nosso coração. Então, a nossa vida não será marcada pelo caráter cristão, se essas fontes forem fontes amargas. Não passa ainda não, tá? Segura aí onde estava, por favor. Então, primeiro, as bem-aventuranças, elas vão tratar da humildade, da mansidão, da misericórdia, da justiça. Segundo, a boa influência dos discípulos como luz do mundo e como sal da terra. E por terceiro, a justiça moral, que é a obediência à lei. Agora, essa parte ela vai começar a tratar da justiça religiosa, um outro aspecto da justiça divina, da justiça dos cristãos. Então, esse próximo bloco do sermão vai tratar sobre isso, as disciplinas espirituais, a justiça religiosa. Pode passar, João, por favor. Então, a gente vai iniciar esse bloco que vai tratar primeiramente de esmola, depois de oração e depois de jejum. Os 18 primeiros versículos tratam nessa sequência: esmola, doação, generosidade, oração e jejum. E tudo isso como atos de justiça, inclusive oração, inclusive o jejum, são entendidos como atos de justiça. E a gente precisa redimir um termo, uma ideia de que a gente é um povo religioso. Muitas vezes a gente olha a religião e pensa um negócio ruim, né? Não, eu não tenho religião, não sou religião. Jesus é minha religião. Tá, a gente sim vê inúmeros desequilíbrios e o povo às vezes trata errado esse negócio de religião, e a gente viu tanta desgraça acontecer, e guerra e por aí vai, discriminação e exclusão. Mas a gente sim é um povo religioso. Nós somos um povo religioso, porque a ideia de religião é sermos religados, né? A palavra diz sobre isso, de a gente ser religado a Deus. Nós somos um povo religioso, a gente se reúne todo domingo, a gente canta, a gente tem uma liturgia no culto, a gente dá oferta, a gente ouve a palavra, a gente tem vários atos de pessoas religiosas. E a prática da esmola, a prática da generosidade, bem como a prática da oração e do jejum, fazem parte da religião cristã e não somente da cristã. Inúmeras outras religiões seguem isso. Sei lá, os Hare Krishnas, toda semana eles dão um almoço, muito almoço aqui no Largo da Ordem. Exatamente, se você for reto aqui, 2 minutinhos você vai ver. A galera fazendo fila, eles recebem um almoço. Não sei quantos dias na semana, mas você vê com frequência o povo sendo servido ali. Eu sei que eles também jejuam, eu sei que eles também têm uns mantras, que eles oram, eles ficam recitando. Isso é meio característico de praticamente todas as religiões, né? Caridade, oração e jejum. Não é diferente para com a gente. O fato é que, se a gente pensar nesses 3 temas que vão ser tratados a partir de hoje, o primeiro deles, que é a caridade, a esmola, ele diz respeito de um religamento de nós para com o nosso próximo. É nos religar ao nosso próximo. Quando a gente age com generosidade, com misericórdia para com o próximo, eu, de certa forma, eu estou me ligando, me conectando a ele. Estou sendo sensível à dor alheia, sensível à miséria dele. Depois vem oração, que é o ato, né, de a gente ser religado para com Deus. Aqui eu preciso fazer uma observação, né? É Cristo que nos une a Ele. Mas o exercício diário de você orar te mantém também conectado, pensando em Deus, apresentando as suas causas a Deus, as suas dores a Deus, as suas intercessões a Ele. E o terceiro ato é o jejum, que ele é uma forma de nos ligarmos com nós mesmos, né? De experimentarmos a nossa miséria, a nossa dor. Então você se abstém de comida por um período, e só quem jejua sabe. Como que é o C.S. Lewis fala do livro lá, que vive em mim? O impostor que vive em você começa a sair, ele começa a te massacrar. Você fica tonto, você fica irado, você fica insensível, me dá muita preguiça, muita indisposição quando eu jejuo. Você fica, cara, uma pessoa fala alguma coisa com você, às vezes você dá nos dedos ali. Por quê? Porque de fato a tua carne está sendo cutucada. Tipo assim, eu não vou te dar comida por umas horas, eu vou me concentrar em buscar a orientação da palavra de Deus, em orar, e nisso a gente entende que a nossa carne vai sendo mortificada e o nosso espírito vai sendo vivificado. Mas é uma guerra constante. Não vai ser um período bom, eu não gosto de jejuar. Não, de fato ninguém gosta de jejuar. Não é bom jejuar, mas a gente precisa. Como um ato também da religião cristã. Não à toa, existem várias passagens na Bíblia que tratam do jejum. Várias, inúmeras passagens na Bíblia, né? Então, a caridade,
a gente se liga com o próximo, a oração a gente se liga com Deus, e o jejum a gente se liga com nós mesmos, com a nossa carne, com a nossa miséria. Então a gente vai agora para o nosso texto de fato, e só lembrando que é algo que a gente precisa resgatar, né? Quem acompanha a República há mais tempo, quem está aqui há mais tempo sabe do calendário litúrgico, a gente tenta seguir os principais eventos do ano do calendário cristão, né? O Natal, o nascimento de Cristo, o período da Quaresma, que são os 40 e poucos dias que antecedem a Páscoa, e aí a Páscoa, e por assim vai. E o período da Quaresma, pelo menos na Igreja Católica, é muito evidenciado a prática da oração, a prática do jejum, né? Eles ficam, acho que, sem comer carne durante um tempo, comem só peixe, carne branca, sei lá, sexta-feira, algo assim. Mas também a prática da doação, das esmolas, é uma prática, sim, da Igreja Católica. E a gente tem feito durante uns anos, já observado o período da Quaresma, se esforçado para ter mais períodos de jejum nesse tempo, mesmo como um momento de contrição, né? Como aqueles que esperam a morte de Cristo, a justificação de cada um de nós, a redenção das nossas almas. Então, a gente precisa se atentar a isso, já pensando para a próxima Quaresma, né? Como um ato religioso, não apenas nos quebrantarmos diante de Deus em oração e jejum no período da Quaresma, mas também sermos generosos. Essa é uma prática do povo de Deus. Então a gente vai entrar no capítulo 6, do 1 ao 4, quero te convidar a abrir aí e ler comigo, por favor. Não vai passar o texto aqui na TV, então abre aí. Seu celular, sua Bíblia de papel. E eu intitulei essa reflexão como uma generosidade discreta. Sobre isso que Jesus vai falar aqui e que a gente vai ler agora. Mateus 6, do 1 ao 4, diz assim: Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém, até aqui. Então, mantenha a tua Bíblia aberta, a gente vai voltar a esse texto aí em alguns momentos. Então, é interessante a gente pensar que algumas traduções vão mudar, né? Mas na maioria delas está escrito: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Aqui, como obra de justiça, como eu já disse, ele não está falando apenas exclusivamente da esmola, mas também da oração e do jejum. Mas é legal a gente pensar na ideia da justiça como um tema aqui central para esse capítulo 6. E aí Jesus já vem falando da esmola, né? E o que isso ensina para nós? Ensina que a mera prática de você se compadecer de alguém em sofrimento, em vulnerabilidade, é uma forma de você tentar fazer justiça. A justiça na Bíblia ela tem a ideia de algo que é reto, algo que é feito da maneira que devia ser feito. Então, se você vê uma pessoa caída na rua, num frio, numa chuva dessa hoje, você olha e se depara com essa condição de que, putz, ela não foi criada para estar daquela forma. Cristo não criou aquela pessoa para estar naquela condição de miséria. E talvez, possivelmente, a tua esmola, a gente já vai desenvolver um pouco mais sobre isso, porque eu sei que tem inúmeras implicações complicadas, né, do ato da esmola, mas o teu ato de generosidade com uma pessoa mais frágil, de certa forma, aponta para uma realidade vindoura, para algo que você desejava, que era o quê? Eu não queria que aquela pessoa estivesse naquela condição. Então eu posso me compadecer dela, dando um agasalho, dando um almoço, um chocolate quente, no frio e por aí vai. Então é isso que Jesus fala no início: evitem praticar as suas obras de justiça. Então ele trata a esmola assim como uma obra de justiça. Mas o que fica em evidência primeiro para nós aqui, que eu queria destacar, é como isso deve ser feito. Então o verso 2 diz: quando pois você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e tal, para serem elogiados. Se você acompanhar na tua Bíblia o verso 5, que já está falando da oração, Jesus fala assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. E o 16, Mateus 6,16 diz: quando jejuarem, não sejam como os hipócritas. E já mais para o finalzinho ele fala que desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Ou seja,
quando você for exercer caridade, exercer misericórdia, é um ato de justiça. Ou quando você for orar, ou quando você for jejuar, a intenção do teu coração não precisa ser de se aparecer, de se mostrar para os outros. Eu sou uma pessoa bondosa. Eu faço uma caridade. E isso está muito fácil nos nossos dias, né, com um celular. Desliza para cima, faz um story e mostra lá. Enfim, a gente vê às vezes uns famosos fazendo isso, umas coisas que você pensa, nossa, não precisava. Tipo assim, o cara já tem tudo, o cara é rico, tem bilhões de seguidores, mas ele quer mostrar que ele é uma pessoa boa. Tá bom, beleza, aquela pessoa ele se beneficiou disso. Mas a recompensa ele já recebeu, que são os views, que são os likes. Então, esse princípio ele vai discorrendo nesses próximos 3 sermões. O princípio de ser discreto, de ser alguém contido, de não ter a necessidade de aparecer para os outros. Então, isso quando você for ser caridoso, quando você orar ou quando você jejuar. Pode passar o slide. Na verdade, não. É isso aí mesmo. Então, há uma mensagem principal nessa primeira sessão, que é a discrição. Porém, em Mateus 5,16, talvez vocês estejam lembrados, a gente tratou desse texto há uns meses atrás, Jesus fala assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, primeiro Jesus fala, brilhe a luz de vocês em todo lugar, para que as pessoas vejam as obras que vocês fazem e deem glória a Deus. Aí agora ele fala que quando você for dar esmola, quando você for orar, quando você for jejuar, você não precisa anunciar para ninguém que está fazendo isso. Entra um pouquinho em conflito. Primeiro ele fala para brilhar e depois ele fala, tipo assim, segura tua onda. O que a gente precisa entender é que, de fato, não há contradição na palavra, mas quando a intenção é ser visto, é ser notado, é trazer glória própria, de fato Deus não é glorificado. E o oposto disso também é verdade. Quando a intenção não é ser visto, mas é que Deus seja visto, ele recebe a glória por aquele ato. Isso é brilhar nossa luz diante dos homens. Então, pensando de uma forma bem prática, né? Sei lá, você está no shopping e tem um cara pedindo comida ali na frente. Se você comprar algo de comer, muitas pessoas vão ver isso. E o teu coração possivelmente vai ser tentado a se vangloriar disso. Nossa, sou uma pessoa boa, cara. Estou dando um McDonald's pro cara. Mas assim, se isso não penetrar no teu coração, se isso de fato não for a tua motivação principal, tá tudo bem, segue o baile. A gente não precisa se omitir de fazer boas ações, boas práticas, porque as pessoas estão vendo. O que a gente sempre precisa cuidar é o porquê que eu estou fazendo isso. Como eu falei no início, a intenção de Jesus é trabalhar com a motivação do nosso coração, com a intenção do nosso coração. Se é por me compadecer, se é por demonstrar misericórdia, amém, ótimo, aquela pessoa vai ser beneficiada, Deus vai ser glorificado e as pessoas vão ver as boas obras de Deus na sua vida e vão dar glória a Deus por causa disso. Então, o lance é a intenção. Pode passar o slide. Este teólogo escocês do século XIX, Alexander Bruce, diz o seguinte: devemos mostrar quando somos tentados a esconder e esconder quando somos tentados a mostrar. Eu achei esse um princípio ótimo para regular a nossa justiça religiosa, as nossas boas práticas. Quando você quiser mostrar, você esconde, cara. E quando você quiser esconder, talvez seja um bom indício de que isso precisa aparecer, de que Deus pode ser glorificado através da tua vida a partir disso. Ou como João Batista também disse, está relatado em João 3,30, né? Quando ele foi interrogado, tipo, Jesus está batizando mais que você, Jesus está fazendo mais coisas que você. E aí João Batista fala o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse deve ser o nosso espírito ao lidar com esse tipo de situação. Então, uma aplicação para a gente guardar já desse início: não deixe de praticar a justiça por medo de ser notado. Não deixe de fazer uma boa ação porque as pessoas vão ver, tá? Mas segundo, não faça da visibilidade de ser notado o objetivo da prática da tua justiça. Busque sempre a discrição. Busque sempre ser discreto. Ficar na tua, não precisa aparecer. Vou voltar para o nosso texto. Verso 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, a gente precisa entender que a prática da esmola era comum ao povo de Deus. Desde o início da Bíblia, lá, se você for ler ela de cabo a rabo, você vai ver em alguns momentos a preocupação de Deus no serviço com os necessitados, no serviço com os mais vulneráveis. Então é por isso que Jesus fala, quando, pois, você der esmola, ele não precisa introduzir esse tema para eles, né?
vocês devem se preocupar com os carentes. Não, ele fala de um jeito bem natural. Quando você der esmola, da mesma forma que ele fala, quando você orar e quando você jejuar. Isso diz para nós que essas ações devem fazer parte da vida do crente. Caridade, a oração e o jejum. A lei de Moisés mandava que os israelitas apresentassem os primeiros frutos da terra diante do Senhor todos os anos. A cada 3 anos, todo proprietário de alguma terra ele devia repartir os dízimos dos seus produtos com estas pessoas. O levita, que era aquele que era encarregado das coisas da casa de Deus, que trabalhava no culto, nos sacrifícios. O estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, a cada 3 anos, as pessoas que tinham terras deviam repartir os dízimos com aquele que era incumbido da casa do Senhor, das coisas de Deus, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Pessoas vulneráveis, pessoas sem ter de onde tirar seus recursos. A gente esteve com o Caí e a Aline, que são os missionários da Mais, essa semana, e eles estão com quase 100 afegãos lá. Coisa bizarra, assim. E toda semana eles estão recebendo mais gente. Os refugiados na Mais, a missão em apoio à igreja sofredora, que fica em Colombo, Tamandaré, bem a divisa. E, o cara pode ser o que for, médico, engenheiro, sei lá, ele chega aqui, tá perdido, ele não vai conseguir atuar. Pelo menos, por um longo tempo, ele não vai conseguir. Uma língua completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Então, essa preocupação com o estrangeiro, desde o início da Bíblia, ela já é notada. Também com o órfão, aquele que não tem sustento, não tem de onde tirar, e a viúva. Pensando nesse contexto, mulher não trabalhava igual hoje, mulher não era estudada igual é hoje, ela não conseguia se sustentar. Era muito comum viúvas se entregarem à prostituição para terem um meio de tirar sua renda. Então, essa sempre foi uma preocupação de Deus. Cuidem do estrangeiro, cuidem do órfão e da viúva, cuidem dos mais vulneráveis. Uma citação legal de um doutor em teologia bíblica, o Frei Jacir de Freitas Faria, ele fala o seguinte: em hebraico, o termo esmola se diz tzedaká, e justiça tzedek. Enfim, o que convém a nós é entender o radical, que é muito parecido. O primeiro é tzedaká e o outro é tzedek. A palavra esmola deriva de justiça. Então, dar esmola significa cumprir a Torá, isto é, fazer justiça. Quando um judeu pobre gritava pelas ruas, tzedaká, todos entendiam, faça justiça, cumpra a Torá. Então, esse ato de generosidade, de cuidado com os vulneráveis, deriva da justiça de Deus. Aquilo que eu falei anteriormente. As pessoas não foram criadas para estarem em uma situação de miséria, uma situação de vulnerabilidade. Quando a gente intervém, a gente vai na direção delas, mesmo que a gente não vá transformar a vida delas, a gente está tentando minimamente fazer um ato de justiça, ter um ato de justiça e dizer com aquilo, não era para você estar desse jeito. Às vezes você tem sim a oportunidade de ajudar as pessoas, além de um prato de comida, mas enfim, a gente não deve se isentar dessas pequenas coisas. Provérbios 19, 17 também, Salomão diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Então, esse assunto era comum durante todo o Antigo Testamento, e ele continua sendo comum no Novo Testamento. Os judeus lidavam com certa naturalidade acerca deste assunto de esmolas. Mas aqui no verso 2, Jesus está, de certa forma, ajustando a prática da esmola. E então a gente falou várias vezes sobre esmola, é necessário a gente pensar acerca disso. Provavelmente eles tinham, sim, muitos problemas decorrentes de estar em situação de rua lá no tempo dos judeus. Mas eu acredito que hoje o negócio está infinitamente maior. A gente sabe da drogadição, da dependência química, de roubo, de seja lá o que for. A galera está, sim, numa situação desgraçada. E, de fato, muito possivelmente hoje você dá esmola para alguém, não vai ser uma ajuda para alguém em situação de rua, porque é muito comum essas pessoas estarem em situação de dependência. Claro que não é todo mundo. A gente fez durante uns anos, há muito tempo atrás, trabalho com moradores de rua, a gente levava alimentos, coisa e tal. E é cada história maluca que você vê, de pai de família, de cara que assim começa a recitar versículo bíblico que você fala, meu Deus, não sei 10% da Bíblia que esse cara sabe. O povo criado na igreja, o povo trabalhava, tinha família, tinha tudo, e por algum motivo ele cedeu e ele está na rua. E ele é hoje um dependente químico, ou não consegue se livrar do álcool, e também não quer ser tratado, ele não quer
ir para uma casa de apoio, algo do tipo. E, enfim, me falta também experiência para falar acerca disso. Mas eu sei que a esmola, possivelmente do jeito que ela era feita aqui, ela não seja a melhor saída, o melhor método para nós nos nossos dias. Você dá dinheiro para uma pessoa em situação de rua. Mas isso não isenta a gente da responsabilidade de poder ajudar ela de alguma outra forma. Né? E isso também precisa fazer a gente pensar a respeito da política, de políticas públicas e de estratégias que as pessoas encarregadas de autoridade têm e pensam em relação a essa classe. Eu lembro que foi próximo ao tempo que a gente fazia esse trabalho com os moradores de rua, rapaziada da antiga, da República, os caras que já não estão mais hoje, infelizmente. E foi, acho que ano de Copa, 2014, quem que era? Fruit? Sei lá. Não sei se já era o Greco ou Fruit. Mas eu lembro que os caras literalmente limparam os moradores de rua do centro de Curitiba. A gente ia e quase que não tinha mais porquê, a gente ia sediar uma Copa do Mundo. E a Arena da Baixada recebeu alguns jogos de Copa do Mundo, veio gringo, veio gente do Brasil inteiro, e os caras queriam deixar a cidade mais bonita. Nossa, eu lembro que aquilo foi um choque, tipo, meu Deus, os caras são literalmente tratados como um lixo, literalmente tratados como escória, como uma vergonha da sociedade. Vamos tirar eles daqui? Não pode? E aí tem relato de, tipo assim, mangueira de água, os caras davam um jeito de tirar os moradores de rua dali. E eles iam para onde? Para outras regiões, eles não deixavam de existir. Mas hoje, se você voltar, andar no centro de Curitiba à noite, principalmente, coisa que a gente não faz muito, também deixa a gente mais insensível. Essa classe da sociedade, essas pessoas que sofrem, que padecem, que são vulneráveis, porque do início ao fim da Bíblia, o pobre sempre foi uma questão para Deus, ele nunca foi tratado com desprezo, ele nunca foi deixado de lado, como foi feito aqui, por exemplo, né? Vamos tirar os caras para a cidade ficar mais bonita. Então, eu acredito sim que a gente vai avançar, a nossa diaconia tem feito passos pequenos em direção a isso, aos mais necessitados, aos mais vulneráveis, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito mais, a gente pode. Mas até isso acontecer, a gente pode ter pequenas ações diárias, ações pequenas. Às vezes no lugar que você trabalha está lá o mesmo cara. É muito comum esses caras ficarem na mesma região da cidade por anos. Você pode ajudar o cara de alguma forma, conversar com o cara, imagina, tipo, conseguir indicar. Central tem um serviço, Presteriana Central, o Amor que Comove. Os caras têm contato de casa de recuperação. Meu, quem quer faz, sabe? Quem quer ajudar consegue. A questão é essa. Na maioria das vezes a gente não quer. É incômodo, você tem que parar o que você está fazendo. Você tem que pagar um lanchinho, ou você tem que sentir o cheiro ruim da pessoa que está ali há 2 semanas sem tomar banho, ou talvez você tem que dar uma peça de roupa tua que é boa, que é cara, e por aí vai. Então, eu queria fazer essa transposição do tema esmola para generosidade nos nossos dias. Né? Que sim, pode ser você abençoar alguma pessoa financeiramente, mas como qualquer outra ajuda que diminua a aflição daquela pessoa na situação em que ela está. Pode passar o slide, João. Então, generosidade, caridade e misericórdia. É isso aqui que vai nortear essa nossa reflexão. Pode passar o slide. Então, alguns textos bíblicos que falam para nós a respeito desse cuidado com os mais vulneráveis. 1 João 3, 17 e 18 diz: Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É muito desafiador isso aqui para nós. E é por isso que Jesus estava lá ensinando os caras. Os caras precisam aprender isso. E por isso que a gente está aqui hoje, pensando, meditando na palavra de Deus e ouvindo essas coisas. Porque a gente precisa aprender isso também. A gente precisa ser relembrado disso. Porque senão a gente fica enclausurado no nosso mundinho, na nossa TV, nosso quarto quente, a nossa sala quente, de uma sexta-feira, um sábado chuvoso em Curitiba. A gente precisa, assim, servir com os nossos recursos, porque tudo que nós temos é Deus quem nos dá. É a fonte dele de bênçãos e de graça sobre nós todos os dias. E o convite do apóstolo João é: se você vê alguém passando necessidade, mas você fecha o coração, você é indiferente, você ignora, como pode permanecer em você o amor de Deus? Isso pode, sim, muitas vezes ser a causa de a gente ter um coração gelado, um coração indiferente, de não ter plenitude, de não ter alegria na nossa vida. É o nosso coração insensível. Pode passar, João. Próximo texto. 1 Timóteo 6, 17 ao 19 diz: Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer.
Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então você não precisa ser rico, a gente tem sempre coisa de sobra, mas esse texto fala especificamente às pessoas que têm mais posses, que têm uma condição de vida mais abastada. Não depositem a confiança de vocês nisso, porque isso é instável. Lembra do caso de Jó, né? Satanás chega diante de Deus e fala, se eu tirar tudo dele, duvido que ele vai continuar te servindo. E Deus permite, o capeta acaba com a vida de Jó. Perde tudo, de dia para noite. Era o cara mais rico da região, ele perde tudo. E a gente vê a pessoa quebrada do dia para noite, má administração e seja lá o que for. É muito fácil. E é interessante que ele fala ali, depois da esperança, né, na instabilidade da riqueza, ele fala, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O convite da palavra, em momento algum, é para nós um voto de pobreza. A gente sabe que isso é comum em algumas tradições. Não é, Deus não está falando, abra mão de tudo que você tem e dê tudo para os pobres, não. Mas é certamente de tudo isso que você tem recebido da minha parte, uma porção, uma fração disso pode sim ser benefício para alguma pessoa que não tem nada, que não tem 1% do que você tem. Mora dorme num papelão na rua, ou seja lá o que for. Mas não vai transformar a vida dele. Se lasque. Uma jantinha, uma sopa num dia frio. Tipo assim, tá bom, a gente não é chamado para transformar a vida de ninguém. A gente é chamado para andar por aí sendo sal e luz da terra, deixando esse rio de Deus, de graça, de misericórdia fluir da nossa vida. E repetindo, sim, a gente precisa ter responsabilidade na hora de votar, a gente precisa ver quem de fato são os caras que se importam, os nossos, prefeitos, deputados, assim, esse assunto me toca. Mas para isso também a gente precisa deixar uma outra coisa de lado, que é essa polarização política. O cara se preocupa com o pobre, o cara é comunista, não sei o quê. Tipo, cara, calma. O que a palavra está falando para nós? A gente precisa se preocupar. Se a gente pode fazer pouquinho, e a gente queria que mais fosse feito, eu acho que vale a pena. Você sair ali na época de eleição e vai ler. O que os caras pensam a respeito disso? Né? A motivação, eu acredito que a única não deve ser isso. São vários outros fatores quando a gente vai falar de política, dessas coisas. Mas sim, é uma questão nobre de ser pensada. O que essa pessoa pensa em relação às pessoas em situação de rua. Próximo slide. Hebreus 13:16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifícios, é isso, meus irmãos, não tem jeito, o negócio é sacrifício mesmo. É dar uma parte daquilo que você tem, isso talvez faça falta para ti, mas possivelmente isso não vai fazer falta para ti. Mas não deixa de ser um sacrifício, porque a gente é muito apegado às coisas que Deus nos dá. E ele fala também, o autor de Hebreus, sobre a mútua cooperação, né? E a gente experimenta isso na igreja, né? A gente fala, a pessoa em situação de rua, essas pessoas não estão aqui dentro. Dificilmente, às vezes entra, né? Mas é muito pouco. Mas a gente sabe sim de pessoas aqui no nosso meio que passam necessidades, que não têm 10% da condição que talvez eu tenha, que talvez você tenha. E ele nos chama para essa mútua cooperação, para ajudar, para servir as pessoas do nosso meio. E para isso você precisa sair perguntando, e aí, como que tá? Você está com dinheiro? Está faltando alguma coisa? Às vezes essa pode ser uma alternativa, mas o simples convívio, estar presente, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, participar de programações, enfim, sair, conversar, cumprimentar alguém no final do culto, às vezes ali a pessoa já deixa uma deixa de que ela está numa situação difícil e talvez você possa agir. Né? A gente sabe de irmãos que estavam sem grana, por exemplo, para vir ao culto, não tinham dinheiro para ônibus. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, cara, e já estava acontecendo há um bom tempo isso, assim. E esse precisava ser um ambiente seguro o suficiente para, no momento da necessidade, a pessoa já procurar alguém, irmão, estou precisando de ajuda. Mas não, às vezes as pessoas envergonhadas, não se sentem muito à vontade, sabe, demoram a pedir ajuda, porque talvez a gente também demora a ser solícito, a gente não mostra generosidade, a gente não mostra bondade. Então esse é um chamado, né? A prática do bem é a mútua cooperação. Último texto, Tiago 2:14-17, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu acho que essa é uma boa maneira de nós pensarmos acerca da nossa fé, da nossa salvação, se estamos em Cristo ou não. É se esse fruto do Espírito está sendo gerado na nossa vida. Amor, misericórdia, bondade, caridade. Se é uma fé autêntica, de fato, ela vai se importar com a dor alheia. E sim, tem processo, né? Tem gente que está mais avançado nisso, tem gente que está engatinhando nisso. Mas sim, a fé precisa ter prática, ela precisa ter obras, ter frutos que falem por si só que de fato essa é uma pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, que ela está em Cristo. Pode passar o slide, João. Então a generosidade ela deve ser uma marca na vida do cristão. Generosidade deve ser uma marca na vida do cristão, não do rico, não do político, não. O chamado hoje é para a tua responsabilidade pessoal. Você, um pouquinho que você tem, fazendo um pouquinho que você pode fazer. Ela deve ser uma marca na tua vida. Voltando para o texto, verso 2. Mateus 6:2 diz: Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. É interessante porque Jesus vai repetir esse termo hipócritas. E o significado dessa palavra no grego é... Pode passar o slide, João. É o de um intérprete, um ator, um artista de teatro, um impostor. Quando ele chama de hipócritas, ele está falando, vocês estão aí se fazendo. Vocês acham que vocês estão na novela da Globo, mas não, vocês estão se fazendo. Jesus chama esses caras de atores, porque eles queriam serem vistos, eles queriam ser reconhecidos pela prática da esmola. Então os hipócritas pareciam generosos, mas a motivação dos seus corações era a própria glória. Eles não estavam preocupados com aquela pessoa em necessidade, eles estavam preocupados em serem vistos. Tipo, olhe para mim, eu sou uma boa pessoa, eu compartilho dos meus recursos. E Jesus diz que esses caras, quando eles fazem isso, eles já receberam a recompensa. E qual é a recompensa? Tipo, era a visibilidade que você queria? Era like que você queria? Era um aplausinho, uma reação lá no direct do Instagram? Pronto, você já recebeu. Você não vai mais receber recompensa nenhuma. Quando a intenção do teu coração em praticar um ato de caridade é ser notado, é ser recompensado pelas pessoas, é ser visto como uma boa pessoa, pronto, você já recebeu a tua recompensa. Não vai ter recompensa da parte do Pai para você. É isso que você queria, então tá. Então, oposto aos hipócritas, Jesus diz no verso 3, quando você der esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que sua esmola fique em secreto e o Pai que vem em secreto te dará a recompensa. Pode passar o slide. O Bonhoeffer, teólogo luterano do século passado, ele diz que Jesus, proíbe a quem faz o bem saber desse bem. Sabendo acerca de Jesus, o ser humano não pode mais saber do seu próprio bem. Sabendo do seu próprio bem, não poderá saber de Jesus. Então, ou a motivação é a glória pessoal, o bem que você faz, ou a motivação é a glória de Jesus. Essas coisas são excludentes. Se tiver uma, não tem como ter a outra. Jesus proíbe a quem faz o bem saber desse bem. É isso que ele quer dizer com que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo, né? Pensando que se você der um prato de comida, a mão esquerda está vendo. Mas é para você não sair contando, anotando num caderninho, tipo, eu fiz uma boa ação hoje. Quero que Deus me recompense, ou, sei lá, tentar mostrar isso de alguma forma. A motivação ou é a glória pessoal, ou é a glória de Jesus. E sobre a recompensa, vamos ver o que o John Stott fala no próximo slide. Provavelmente a única recompensa que o verdadeiro amor deseja, quando dá ao necessitado, é ver o alívio deste. Quando, por meio de suas dádivas, o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado e o perdido é salvo, o amor que provocou a dádiva fica satisfeito. Esse amor, que é o próprio amor de Deus, expresso através do homem, traz consigo suas próprias alegrias secretas e não espera outra recompensa. Se você já teve a oportunidade de abençoar alguma pessoa em situação de extrema necessidade, sem querer glória própria, quando você faz, um negócio toma você. É a paz de Deus, é a vida de Deus fluindo através da sua vida. E não tem recompensa melhor do que essa. De pensar, meu Deus, eu estou obedecendo a palavra de Deus, estou sendo um bom crente. Estou tendo uma fé com obras, a minha fé não é morta. E isso sim tem que trazer alegria para nós, satisfação para nós, porque as obras de Deus estão sendo feitas através da nossa vida.
mas sempre com muita cautela. Cautela, essa linha é tênue, né? Não querendo se gloriar, não querendo falar que sou uma boa pessoa, tal, não, mas sim, se alegrar no fato de que Deus está agindo através da tua vida. É muito forte isso que o Stott diz. O amor que provocou essa dádiva ficará satisfeito, fica satisfeito. Quando a pessoa é servida, quando a pessoa é alimentada, vestida. Então, esse amor desprendido de recompensas, ele traz consigo as suas próprias alegrias secretas. A paz de Deus no nosso coração, porque a gente está obedecendo e caminhando com Ele. Pode passar o slide. Pensando ainda sobre a recompensa, tem uma recompensa, também vale a pena a gente pensar. Essa escultura ela já está espalhada, pelo que eu vi, por todo mundo. Essa daí está no Rio de Janeiro, que é um morador de rua, mas se você observar o pezinho dele ali, tem as marcas, né? Como se fosse o próprio Cristo ali dormindo na calçada. Se fosse no Rio de Janeiro, talvez ele não estaria de coberta, mas aqui em Curitiba, né? Já que esse é o nosso contexto, o cara estaria com muita coberta. Mas brincadeiras à parte, tem um texto muito interessante que você não precisa abrir, eu vou passar por cima dele, que é de Mateus 25, que ele relata o julgamento dos justos e dos injustos. E nesse texto Deus diz o seguinte: Cristo, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Doente e me visitaram. Preso e foram me ver. E aí os caras vão falar o seguinte: tá, mas quando que a gente fez isso para você? Quando que você estava com sede, a gente te deu de beber? Quando que você estava com fome, a gente te deu de comer? Ou quando que você estava nu, Jesus, e a gente te vestiu? E aí Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Essa sempre foi uma das motivações do meu coração, assim, quando eu tinha ou tenho uma oportunidade de servir alguém, de ser generoso a alguém, é de pensar, cara, um dia Cristo vai olhar para mim. Tipo, não tem recompensa melhor do que essa, sabe? Sabe o cara lá que você ajudou, que você deu uma blusa, que você deu um pratinho de comida, uma coxinha, 2 corações lá, aquela coxinha gostosa. Tipo assim, pensa que um dia Jesus vai olhar para você e vai falar assim, cara, o dia que você fez isso para aquele fulano foi para mim que você fez. Tipo, tem recompensa maior do que essa? Ouvir Cristo falando, venham benditos de meu Pai, venham para o gozo do Senhor, venham para esse lugar que eu estou preparando para vocês, porque vocês me serviram quando eu estava lá, miserável na rua. Foi a mim que vocês o fizeram. A gente tem oportunidades diárias de servir o próprio Cristo, de certa forma, na vida das pessoas mais frágeis. E a gente não deve ignorar isso. E isso não diz a respeito de uma salvação por obras. A gente não vai ser salvo por causa disso. Ou a gente não vai entrar na presença do Senhor, na morada eterna, porque a gente alimentou alguém, porque a gente cobriu alguém que estava nu. Não. Mas o que esse texto diz para nós é que estes atos fazem parte daqueles que foram salvos. Estes atos acompanham aqueles que nasceram de novo. Quando você tem um coração novo, um coração de carne, um coração preparado para amar, é natural, deveria ser natural da nossa vida a compaixão pelos miseráveis, alimentar alguém que está com fome. E é interessante porque Jesus não fala nada muito absurdo aqui. A gente o João liderava por muito tempo a capelania prisional com os menores, privados de liberdade, né? Os menores que tinham cometido algum crime estavam lá. E a gente fez por algum tempo isso, e nesse texto de Mateus 25, Jesus só fala assim, eu estive preso e vocês foram me visitar. A gente pode, às vezes, fazer muito além disso, né? O Estado, às vezes, pode fazer muito além disso, de ressocialização, de essa pessoa conseguir trabalhar, de ela ter uma vida diferente ali da vida do crime, ou do motivo que colocou ele lá. Mas Jesus é bem de leve, assim. Eu estava preso e você foi me visitar. Ele não está pedindo para a pessoa se tornar, meu Deus, é uma pessoa transformada, ela abandonou o crime, sei lá. Não, tipo assim, visita quem está doente, visita quem está enfermo, dá comida para um pobre, veste alguém que está nu. São coisas relativamente simples de serem feitas. E essa é a vida prática daquele que é seguidor de Jesus. Então, caminhando para o fim, a gente precisa olhar, pode passar o slide, a gente precisa olhar para o exemplo supremo de tudo isso e para o lugar de onde a gente tira a motivação e o poder para agir dessa forma. É o exemplo do nosso próprio Cristo, do nosso próprio Salvador. Em 2 Coríntios 8:9, Paulo diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Cristo se esvaziou, e é isso que o próximo texto
vai falar, pode passar, João. Cristo se esvaziou de si mesmo. Paulo também aos Filipenses fala, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria reter, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o nosso Deus se esvaziou dos seus recursos. Desceu do céu, deixou a mansão celestial, eterna. Ele estava lá, muito bem, sem falta de nada. Pai, Filho e o Espírito, num gozo eterno, numa alegria eterna, numa satisfação eterna. E ele decide se esvaziar para vir nos resgatar. Ele decide se fazer pobre para nos tornar ricos nele. Nós somos supridos pela vida de Deus. Pode passar o slide, João. E o texto famoso de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse ato a gente vê que não é um ato apenas de Cristo se esvaziar, mas é de Deus Pai, o Criador de todas as coisas, de doar o que ele tinha de mais precioso, que é o próprio Filho dele. Então a gente serve, a gente foi salvo por um Deus generoso, que nos convida a viver da forma que ele vive. Jesus nos evangelhos fala, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Toda a vida de Jesus, todos os atos, tudo que está registrado, ele viu o Pai fazer. Ele tem um Pai eternamente generoso, um Pai eternamente misericordioso, um Pai eternamente paciente. Jesus fazia o que ele viu o Pai fazendo. E hoje a gente, meditando na palavra, a gente está vendo algumas coisas que o nosso Pai, que o nosso Salvador faz. E esse é o convite para nós, para a gente se colocar ao lado dele, no amor aos necessitados, aos famintos, aos miseráveis. Deus amou o mundo e ele deu. Esse é o convite para nós, para a gente ser doador. Esse é o caráter do nosso Deus. Generosidade, entrega total, se esvaziou completamente de si mesmo. E a gente não vai salvar ninguém como Jesus salvou, ele apenas ele é o Salvador, mas o convite dele é a gente repartir, compartilhar um pouquinho de tanta bênção, de tanta coisa boa que ele tem nos dado. Você tem dificuldade com uma pessoa de rua, você tem dificuldade de conversar, tem medo, às vezes a mulher tem medo de conversar com um cara de rua, de fato, o cara pode roubar, pode acontecer alguma coisa. Começa com coisas mais simples, sabe? Talvez ajudando alguém aqui que está com dificuldade para ir no retiro. Talvez essa pessoa não se manifeste. Você pode procurar algum organizador. Eu queria doar R$100 para ajudar a inscrição de alguém no retiro. Tipo assim, são pequenos atos que vão mudando a nossa maneira de pensar, de viver e que vão transformando de fato o nosso coração. Esse convite de Deus para nós, doação, generosidade e entrega. Para concluir, pode passar, João. Só dando uma recapitulada. Primeiro eu queria destacar que a vida cristã é uma vida vivida para a glória de Deus. Então qualquer reconhecimento, qualquer notoriedade, qualquer fama, qualquer coisa que seja, tudo na nossa vida deve apontar para a glória de Jesus Cristo. Se não for isso, a gente vai querer roubar isso para nós. O Caruso, sempre dou exemplo, o Caruso é fantástico, o Caruso é simplesmente incrível. E até tentaram copiar a cadeira dele esses dias, né, Ju? As pessoas olham o design e pensam, coisa muito bonita, eu vou copiar. Tipo, cara, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Mas quem é que dá as condições, o dom, a vida no papelzinho e na caneta quando ele começa a desenhar uma cadeira, se não Deus? Deus pode tirar isso aqui do dia para a noite. Ele é o doador, ele dá os recursos. Sabe? Deus pode, da mesma forma que ele dá, ele pode tirar. Nada mais justo, nada mais sensato para nós do que qualquer coisa que a gente faça, qualquer tipo de reconhecimento que a gente tenha, tipo assim, seja refletido para Cristo, para Cristo. É uma das ideias dos reformadores, né? Soli Deo Gloria. O Johann Sebastian Bach, ele assinava o final qual que é o nome daquilo? Das partituras, das composições dele lá com essa sigla, né? Tipo SDG, Soli Deo Gloria. Tipo assim, ele é um dos maiores nomes da música clássica de todos os tempos. E no final ele não deixava de deixar evidente, assim, tipo, cara, eu faço isso aqui porque Deus me capacita para fazer isso e que ele seja glorificado através disso. E aquilo ainda é o que dava recursos para ele, aquilo ainda deu dinheiro para ele ter a casa dele, ter a família dele. Né? Deus não está querendo privar a gente de nada disso. O que ele está querendo é ser glorificado através da nossa vida. E que a gente sirva com tudo que a gente tem. Então a vida cristã é uma vida vivida para a glória de Deus, e não para a nossa. Segundo, pode passar. Nós devemos diminuir para que Cristo cresça e apareça em nós. Assim como João Batista falou, né? Eu não sou digno de desatar a sandália dos pés de Cristo. Jesus falou que João Batista, dos nascidos de mulher, ele é o maior homem, ele é o maior profeta de todos. Jesus falou isso acerca de João Batista, mas João falou, eu não sou digno de
desamarrar a sandália dos pés dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E isso a gente pode fazer de forma prática na nossa vida, né? Quando a gente serve as pessoas, quando a gente se compadece das pessoas, a gente fazer isso entendendo de que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, vem dos céus. E a gente serve porque Ele nos serviu primeiro. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. A gente pode compartilhar um prato de comida porque Ele dá o nosso pão de cada dia. Entendeu? Então a gente precisa caminhar nisso. Devemos diminuir para que Cristo cresça e apareça em nós. E por fim, próximo slide, a gente deve praticar a generosidade, né? De forma bem prática, a gente deve praticar a generosidade. Devemos ser generosos. Deus amou a mim, a ti, enquanto a gente ainda era inimigo dele. A gente não merecia o seu favor. E mesmo assim, ele se doou a si mesmo por nós, enviando Cristo para nos salvar. Isso vai bater na tua mente muitas vezes quando você decidir abençoar alguma pessoa em situação de rua. Pensando, a Ana está aqui, nossa missionária, que está no Recife, e ela trabalha com crianças, meninas retiradas de situação de extrema vulnerabilidade, e que muitas vezes, se não estiverem lá numa casa, num apoio desse, elas vão para a rua, elas vão se prostituir. A tendência nossa, é sempre ser inflado de justiça própria. Ah, mas se a mãe não tivesse tido essa menina, não estaria nessa condição. Ah, mas se o cara não fosse preguiçoso, ele não estaria nessa condição. Ah, mas se ele não, sei lá, sabe? Você consegue completar isso na tua cabeça porque a gente sempre é bombardeado. É vagabundo, não quer fazer nada da vida. Tipo assim, como se alguém em sanidade, num momento bom da vida, decidisse, eu vou sair da minha casa, eu vou abandonar minha esposa, eu vou abandonar meus filhos e eu vou virar um dependente de crack, que vai me matar em alguns anos. Ou uma menina, eu vou sair daqui da situação que eu estou, por pior que seja a situação, e eu vou me entregar à prostituição infantil, coisas do tipo. Não, cara, isso são consequências desse mundo, dessa desgraça que a gente vive. Um mundo completamente desigual, o próprio pecado original dentro do nosso coração. Se Deus soltar as rédeas, a gente mete o louco, a gente faz muita coisa errada. Mas então, a gente precisa pensar nisso. Deus nos amou quando a gente era inimigo dele. A gente não merecia ser salvo. A gente não merecia o amor de Deus. E apesar disso, ele derramou sobre nós o sangue de Cristo e nos tornou aceitáveis. Então essa graça, essa misericórdia, essa compaixão que nos foi compartilhada deve ser o que nos move em direção aos mais vulneráveis. Talvez a culpa seja 100% dele de ele estar na situação que ele está. Mas assim, ok. Ele não merece ganhar um prato de comida, assim como você não merece a cruz de Cristo, assim como você não merece o sangue de Cristo, como você não merece o pão de cada dia, o trabalho que você tem. A gente não merece nada. A única coisa que a gente merecia era o inferno. A gente é inimigo de Deus por natureza. A gente nasceu em pecado. Mas aprove a Deus. Um dia Ele decidiu nos atrair, nos chamar, morrer por nós, nos salvar. E hoje a gente está coberto do sangue de Cristo. A gente foi vestido da justiça de Cristo. Cristo se vestiu do nosso pecado e a gente foi vestido da justiça dele sem merecer. Então, a generosidade nunca é um ato de merecer. Fulano aqui na igreja está com dificuldade. Ah, mas também não administra bem a grana. Tá bom, pode ser verdade. Mas se você administra bem a tua grana é porque Deus te deu capacidade para você fazer isso, sabe? Tipo, por mais que você tenha se esforçado, você assiste curso, você vê a Natália Cury, famosa do YouTube. Beleza, é bom você fazer isso para aprender a administrar melhor a tua grana. Mas assim, cara, se a gente for botar na régua, na balança, merecer por merecer, ninguém merece nada. Então isso precisa sempre estar no nosso coração, né? Deus nos amou apesar de nós. A gente pode amar os outros apesar deles, apesar da situação deles, e seja lá o que for. Então, a gente deve estender essa misericórdia para com os necessitados, mesmo que eles não mereçam. Isso é graça. Essa é a graça de Jesus. Nos amou apesar de nós. Então, a generosidade é uma ótima maneira de a gente anunciar Cristo por aí. Tem uma frase famosa que diz, né, prega o evangelho, se necessário, use palavras. E acho que ela não está bem certa, mas parcialmente eu acho que ela está certa. Porque, de fato, os nossos atos de justiça, de bondade, são formas de a gente anunciar a Cristo. Mas as pessoas, sim, precisam ouvir a respeito do Salvador, elas precisam ouvir a respeito do Evangelho, porque um prato de comida não vai resolver a situação mais urgente da vida daquela pessoa, que é o coração dela. Não vai salvar aquela pessoa. Nós somos salvos, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então a gente pode unir uma coisa na outra, através de um ato de bondade, de caridade, a pessoa pode ficar, por que você está me ajudando?
Entende? Tipo, já desenhou uma sketch aqui, um teatrinho. Por que você está me ajudando? Eu estou te ajudando porque um dia eu fui ajudado, eu não merecia e Deus morreu por mim. Por isso que eu quero te abençoar aqui do nada, porque Ele me ensinou a ser gracioso. Enfim, só pensando aqui no freestyle, mas entende que você pode anunciar a Cristo através dos seus atos de bondade, e isso vai dar glória para Ele, isso vai mostrar que Ele vive em você, que Ele está andando por aí através de você, que o reino dEle está avançando. Mas é isso aí. Eu sei que a gente ainda vai se tornar uma igreja mais avivada, mais amorosa, mais misericordiosa, que Deus faça surgir mais talentos, mais dons, vocações aqui no nosso meio, que a gente não fique terceirizando a responsabilidade, porque talvez um político que você acha que é o melhor não vai ser eleito, ou talvez se ele for, ele não vai resolver a situação, e a gente vai morrer pensando que vai ter alguém que vai salvar o negócio, enquanto a gente não faz nada, só fica xingando na internet, entendeu? Faz o feijãozinho com arroz, literalmente, faz um feijãozinho com arroz, entrega para alguém, ama essa pessoa. Tá? Claro, tem a responsabilidade social, responsabilidade com voto e tudo, mas acho que vocês entenderam o que eu quero falar, né? A gente é chamado para fazer o feijãozinho com arroz de cada dia, fazer o básico de cada dia, e Deus vai se revelar através de nós. Vamos ficar de pé para a gente orar, para encerrar. Tem algum reverendo aqui hoje para dar bênção? Não, né? Não vai ter a bênção apostólica, porque não tem nenhum reverendo. Mas tem a bênção de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos conduzir até a tua casa hoje, por manifestar a tua presença aqui no nosso meio, por nos acompanhar nessa jornada de estudar o Sermão do Monte. E obrigado porque o Senhor falou com a gente hoje. Nós somos gratos porque um dia o Senhor se doou, Jesus. Você se esvaziou da tua glória. Você abriu mão de várias coisas incríveis. Você abafou os teus atributos dentro de si. Eles ficaram lá escondidinhos. O Senhor se encarnou. O Senhor veio aqui, o Senhor passou dor, passou frio, o Senhor ficou doente, o Senhor foi morto. Isso tudo para nos enriquecer. O Senhor se esvaziou e nos enriqueceu de inúmeras bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, físicas. Não deixa a gente reter tudo que o Senhor tem nos dado, não deixa a gente ser insensível à dor alheia, não deixa a gente terceirizar a responsabilidade, Jesus. O sal da terra e a luz do mundo é a tua igreja, Deus. A tua igreja, o reino do Senhor, é a luz do mundo e o sal da terra. O sal que vai proteger, que vai privar essa terra da podridão, de se corromper por completo. São os teus santos andando por aí na vida comum, indo ao trabalho, Deus, voltando para casa, Pai. Pegando a balinha no sinaleiro e fazendo talvez um pix maior. Que aquela pessoa não merece mesmo, mas a gente também não merece. São tantas coisinhas pequenas, tantas coisinhas mínimas, simples, Pai, mas que mostram a tua vida em nós, a tua obra em nós. Nos dê esses discernimentos, nos dê esses entendimentos durante o nosso dia. Não deixe a gente ficar insensível à dor alheia, Pai. Não deixe a gente ficar indiferente, mas dá a nós um coração generoso, Deus. Dá a nós um coração generoso, Pai. Certamente isso não é moeda de troca, não é teologia de prosperidade, não é nada. Mas faz sentido o Senhor abençoar um povo que é generoso, para que esse povo possa cada vez mais ser generoso. E eu acho que o oposto também se aplica, talvez. Se a gente for mesquinho, se a gente for apegado ao dinheiro, se a gente amar o dinheiro, por que o Senhor vai continuar dando dinheiro para nós, para a nossa própria ruína? A gente quer ser abençoado pelo Senhor para abençoar. A gente quer, sim, aproveitar da vida que o Senhor nos dá, das coisas boas que o Senhor nos dá, mas a gente quer também estender isso às outras pessoas. Então, continua a tua obra nas nossas vidas, Espírito, nos dá oportunidades hoje, nessa semana, de sermos generosos, de sermos doadores, de sermos crentes a outras pessoas, de anunciar a obra de Cristo a outras pessoas, enfim. É o teu Espírito em nós, Deus, não é a gente na força do nosso braço. Que todo mundo seja aqui enchido dessa certeza, dessa convicção de que teu Espírito quer agir através da nossa vida. E pode ser uma coisinha muito pequena, muito simples, e o Senhor vai se manifestar. Fica com a gente, Deus. Nos abençoa nesse domingo, nos dá um dia de descanso na tua presença. Continua a falar ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus, e nos abençoa nessa semana também, Pai. Conduz-nos na tua bênção, guarda-nos na tua bênção e fica com a gente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, povo.